nos chama aqui a mostrar a nossa humildade, a mostrar a nossa mansidão. Amém? Então, quando nós oferecemos a outra face, nós não buscamos vingança, mas nós simplesmente reagimos com paciência e amor. Deixa eu ver aqui. É uma transformação interior, um convite para uma mudança de postura que envolve cultivar a compaixão e o perdão e não ser dominado pela ira. Amém, queridos? Não paguem a ninguém o mal com o mal, está em Romanos 12, 17. Procurem agir corretamente diante de todos os homens. 18. Se possível, naquilo que depender de vocês, vivam em paz com todos os homens. 19. Amados, nunca procurem vingar-se, pois deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha vingança, eu a retribuirei, diz o Senhor. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Versículo 21. E o versículo 20 fala, se o inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo assim, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Nós falamos sobre essas brasas vivas. Então, toda vez que você faz o bem ali para aquela pessoa que te faz o mal, você amontoa brasas vivas na cabeça dele. E é o Senhor que vai proporcionar aquela justiça para você. E ele pode, através daqueles atos de bondade de você, mudar a vida dele e ser diferente, através do nosso exemplo. E se ele não mudar, Deus vai fazer justiça do mesmo jeito. Então, trazendo para o nosso cotidiano, nós falamos sobre várias situações, nós falamos de situações no trânsito, nós falamos sobre nas relações pessoais, no ambiente profissional, em casa, aqui na igreja, e falamos que parece ser, um chamado radical do Senhor Jesus, que nos convida a viver de forma diferente, a viver de forma contracultural. Porque o que o mundo nos mostra é uma coisa, mas Jesus nos mostra outra totalmente diferente. Então, existe um caminho melhor que a vingança, pois a vingança não quer plena, mata a alma e envenena. Já diz o seu Madruga, né? Então, a vingança, ela consome o seu ser. Igual eu falei na semana passada, né? Irmã Isabel não está nem sabendo que eu estou ali, corroendo aquela raiva dela. Ela está lá bem com Deus, em paz com o Senhor, mas eu estou ali, corroendo uma raiva de irmã Isabel, e isso me consome. Isso atrapalha minha vida com Deus, isso atrapalha meu relacionamento com o Senhor, minha comunhão com o Senhor. Atrapalha a minha vida espiritual e atrapalha várias coisas, porque a irmã Isabel vai fazer parte da minha vida 24 horas. Eu vou pensar nela o tempo inteiro, porque eu estou com raiva dela e fico corroendo aquilo. Então, isso vai me fazer muito mal. E o Senhor não vai nem se aproximar, o Espírito Santo vai correr de mim. Como nós falamos, se tem problema com seu irmão, nem oferta aqui na frente você pode trazer. Primeiro você tem que ir lá, consertar com seu irmão, depois vem aqui ofertar para o Senhor. E essa foi a primeira, A segunda está no versículo 40. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Então, esse demandar aqui seria tentar obter, reivindicar, reclamar. Então, assim, através de um pedido ou exigência, e nós falamos das outras versões, que tem versões que falam, se for processado no tribunal, tira-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Então, Jesus está nos ensinando aqui, mais uma vez, uma lógica totalmente diferente da lógica do mundo. Nós devemos promover a paciência e não a vingança. Então, assim, através da paciência e da bondade, a justiça vai ser executada. Nós não precisamos nos preocupar com isso, porque não importa se a gente acha que é injusto, mas Deus, Ele sabe o que fazer em todos os momentos para a gente.
Então, Jesus nos chama a viver com base na graça, não nos nossos direitos. E aí eu fiz uma pergunta, difícil, não é? Viver com base na graça e não nos nossos direitos, porque tudo a gente fala, né? Eu tenho direito a isso. Não, eu tenho direito. Não, isso é injusto. Eu fiz assim, eu tenho que receber assim. E tem gente até exigindo de Deus as coisas porque fez outra coisa. Então, nós não podemos viver baseados nos nossos direitos. Jesus não viveu assim aqui na Terra. Jesus nos ensinou com o seu exemplo e de forma totalmente diferente. Então, a lei judaica, ela proibia aqui um credor. Deixa eu ver. Não, eu já pulei lá para baixo. Espera aí, eu tenho que voltar aqui. Nós estamos falando da túnica. Então, quando o homem, né, lá daquela época, ele se vestia com duas vestimentas principais. Uma era a túnica e a outra era a capa. E a túnica, ela era uma vestimenta de baixo, né? A capa, ela vinha ali como um cobertor para a pessoa. Ela usava a capa de diversas formas. E agora nós vamos ver o que acontecia de acordo com cada capa. Cada pessoa tinha a sua capa de acordo com sua posição social, de acordo com sua profissão, e aí nós vamos ver isso aqui. Então, a lei judaica, ela proibia um credor a tirar a capa de um homem pobre como garantia durante a noite, pois a capa era o seu cobertor. Êxodo 22, 23, aí agora eu vou passar os slides aqui, é porque esses slides a gente já viu. Então, deixa eu chegar nesse aqui. Aqui, Êxodo 22, do 26 ao 27. Se tomar a capa do seu próximo como garantia para um empréstimo, devolva antes do pôr do sol. Talvez a capa seja a única coberta que ele tem para se aquecer, como ele poderá dormir sem ela, se não a devolver, e se o seu próximo pedir socorro a mim, eu o ouvirei, pois sou misericordioso. Então, como eu falei, a lei, né, ela proibia tomar a capa de um homem pobre durante a noite, porque ela poderia ser seu cobertor ali para se aquecer. Então, a capa, ela servia para várias coisas. A pessoa, ela levava o outro no tribunal, ela estava sendo tão gananciosa, né, que ela queria tudo ali. E queria a capa daquela pessoa. É uma forma ali também de mostrar poder, de humilhar a pessoa. Né? E Jesus, ele fala assim, ó, se te tomar a capa, dê também a túnica. A túnica, geralmente, a pessoa só vestia ela ali de baixo. Então, muitas vezes, o que acontecia? A pessoa ficava, se ele desse a sua túnica, além da capa, então ele poderia ficar até mesmo nu ali na frente de todo mundo. Porque ele poderia não estar com mais nada ali enrolado. Né? Não existia essas cuecas box, né? Essas coisas diferentes que tem hoje. Então, a pessoa usava ali aquela túnica para cobrir, né, a sua nudez, e a capa vinha por cima ali. Principalmente os pobres, né, que não tinham muita roupa. Né? Então, o que acontecia isso? Aí, quando Jesus fala, dê também a túnica, Jesus quer mostrar para os seus discípulos ali, assim, ó, quando o seu acusador quiser tirar a sua capa, dá a ele a túnica, porque quem vai ser envergonhado não vai ser você, vai ser ele. Porque ele deixou um pobre, ele deixou uma pessoa totalmente desprotegida na frente de todo mundo.
Então, você vai passar um pouco de vergonha? Vai, porque você vai estar nua ali. Mas a pessoa vai ser totalmente envergonhada, totalmente humilhada por querer tirar do pobre aquilo, a única coisa que ele tem ali. Então, isso que Jesus está falando. Então, a ganância da pessoa ia fazer com que ela mesma se envergonhasse. Então, seria um propósito, assim, chocante para expor mesmo a injustiça para todo mundo ver. A pessoa, ela acaba que ela se humilha para receber um bem, para receber uma coisa boa, né? E o Senhor Jesus fala, nós precisamos ser humildes. Mas nós devemos nos humilhar? Não necessariamente, né? Nós precisamos também filtrar certas coisas, e nós vamos ver isso mais para frente também. Então, quando a pessoa ela tem essa atitude, ela está dizendo assim, ó, meu testemunho vale mais que meus bens. Meu testemunho, guarda essa frase, meu testemunho vale mais que os meus bens. Amém, queridos? Tudo que nós possuímos de bens materiais não vale nada diante do nosso testemunho para o reino, diante do nosso testemunho para a pessoa de Jesus. Então, nós vamos entender o porquê disso. Como eu falei antes, né, sobre a capa. Então, a capa ela era multifuncional. Ela tinha significados práticos e simbólicos. Então, vamos lá. Sua função principal era proteger contra o clima. Então, o que é isso? Vento, frio, tudo que viesse ali, principalmente para quem morava ali, um mendigo, né? Principalmente para eles, principalmente para os pobres também. Então, ele protegia do frio, do sol também, né? Se o sol tivesse muito forte, ele se protegia com aquela capa. E com o cobertor, que nós já falamos, na hora do sono. Então, a capa também, ela indicava status social, como eu falei, né? A posição social da pessoa e a identidade da pessoa, como eu também já falei para vocês. Então, uns exemplos aqui que eu vou dar para vocês. Cavaleiros. Cavaleiro é outra coisa. Cavaleiros. Os cavaleiros, eles tinham as capas diferenciadas, porque eles iam para as batalhas e as capas deles, às vezes até tinha alguma coisa mais grossa, na realidade era bem mais grossa que as outras capas, mas eles tinham, às vezes, um diferencial que eles colocavam para quê? Para impedir que as flechas entrassem. Então, se tivesse flecha que batesse nessa capa, ela não deixava chegar até a pele, né, para ele poder ser ferido ali. Então, tinha uma carapaça, uma coisa mais dura ali, para impedir que eles fossem feridos na batalha. Os nobres e as pessoas em alta posição, elas tinham as capas mais vistosas, com tecidos mais ricos, tecidos mais caros. O linho, principalmente, era usado pelas pessoas ricas e pelas pessoas que tinham status sociais mais altos, né? Então, aquelas capas mostravam ali a sua posição social, que ele tinha dinheiro, né? Autoridade, ele usava uma capa também para demonstrar sua autoridade e sua profissão. E eu gostaria de dar ênfase aqui em uma capa, que é a capa do pedinte, do mendigo. Todos tinham capa, todos usavam capa naquela época, mas a capa do morador de rua, por exemplo, era diferente de todas as outras capas. Por que era diferente? Ele usava aquela capa como autorização para mendigar. Ele precisava, todo mundo que olhava para ele já sabia que ele era um mendigo, já sabia que ele podia pedir. Ele era um pedinte.
né? Então, essa capa com certeza não era feita de linho, né? Era uma capa de um tecido mais simples, e geralmente essas capas eram ganhadas por alguém. Alguém dava para eles. Eles não tinham condição de comprar essas capas. Então, a bondade ali do coração das pessoas, né, que davam essas capas para eles. E eles usavam essas capas para ser diferenciados ali das outras pessoas, como todos, né? Então, se nós formos ver ali em Marcos, capítulo 10, nós podemos ver um exemplo muito interessante de, de capa de mendigo, né, de pessoa mendigo, usando uma capa, e o que aconteceu depois que ele encontra Jesus. Eu estou falando aqui de Bartimeu, cego Bartimeu. Quem é que conhece a história de cego Bartimeu? Todo mundo conhece, né? Então, ele vem atrás de Jesus para poder ser curado. E ele estava ali, né? Era um pedinte. Provavelmente ele deveria ter ganhado a sua capa ali. E ele usava aquela capa para mostrar a sua situação. Cego, sem nenhuma condição financeira, sem poder se sustentar, precisava pedir para poder ter o que comer, e ele precisava da graça do nosso Deus. Então, o cego Bartimeu, quando Jesus fala lá no capítulo 10, versículo 50, assim, ó, o que você quer que eu te faça? Na realidade, não está no versículo 50, não. No versículo 50 já tem outro versículo, quando ele levanta e larga a sua capa e vai com Jesus. Mas Jesus pergunta para ele, o que você quer que eu te faça? Não é assim? Jesus, muitas vezes, ele quer que nós larguemos essas capas nossas. Essas capas que é símbolo, eu já falei para vocês, né? A capa simbolizava muita coisa. E hoje, eu quero trazer isso para nós aqui. Discípulos do Senhor Jesus desse século, depois de 2000 e tantos anos que Jesus esteve aqui na terra e falou com esse cego Bartimeu, ele então abandona a sua capa, abandona tudo que simbolizava cegueira, tudo que simbolizava a pedir, né, para obter as coisas. Ele abandona ali aquela vida de pedinte, aquela vida de mendigo ali naquele momento, aquela vida de eu não tenho nada e eu não sou nada, para ir ter com Jesus. Ele larga a sua capa para lá. Olha para vocês verem, a capa era uma coisa que protegia. Mas quando o cego Bartimeu encontra com Jesus, aí sim está lá no versículo 50, ele, porém, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Ele joga fora essa capa, eu não quero mais, é proteção, mas agora quem vai me proteger é Jesus, agora quem vai estar comigo é Jesus. Eu não preciso mais dessa vida antiga, essas coisas que me puxam para baixo, essas coisas que me deixam para baixo. Então, Jesus aqui, ele vem nos dar uma nova vida. E nós temos que lançar as nossas capas. Lançar a capa do medo, lançar a capa da ganância, né, como nós falamos. Lançar a capa de tudo que nos afasta do Senhor. Lançar a capa da preguiça, que nos impede de estar próximo ao Senhor, que nos impede de levantar de madrugada para orar, que nos impede de vir à igreja, que nos impedem de meditar na palavra de Deus, lançar a capa de tudo que nos afasta da presença, de tudo que nos afasta da comunhão.
Lançar a capa da vingança, da vontade de retaliação. O Senhor hoje nos convida a isso. E aí eu faço uma pergunta. Talvez alguma capa esteja incomodando você aqui nesta manhã. Talvez você nem imagina, nunca nem pensou nisso. Mas se você pensar, se você olhar para dentro de você, você vai ver. Tem uma capa que está me incomodando e eu preciso lançar a mão dessa capa. Qual é essa capa que você precisa lançar a mão hoje? É uma raizinha de amargura que você está guardando contra o seu irmão, contra a sua família, contra um colega na escola? É um desejo que o outro seja punido por alguma coisa que você se sentiu machucado ou magoado? Qual capa que você precisa lançar mão hoje? É a capa da cegueira espiritual? Então pensa aí com você nessa hora. Porque muitas vezes nós achamos que está tudo bem conosco e nós somos muito santos, mas nós não somos. Nós temos que caminhar dia após dia para sermos parecidos com Jesus. A palavra de Deus diz que nós devemos ser santos, como o Senhor é santo. Mas, infelizmente, nós ainda estamos longe de sermos santos como Jesus é santo, como nosso Deus é santo. Infelizmente. Então, nesta manhã, eu convido você a lançar a sua capa. Tudo que tem te prejudicado, te prendido e envenenado a sua alma nessa manhã. Amém, querido? Então, nós temos esse exemplo aí, né? De Bartimeu como um cego, um mendigo. E nós temos, assim, tem vários exemplos, eu coloquei só 2, tá? Aí nós temos também o exemplo do manto de Elias. O manto de Elias ali, ele simbolizava a transferência da autoridade de Elias para Eliseu. Então, mais uma vez aí, né, o manto ou capa, né, que é a mesma coisa, em umas traduções vem capa, em outra tradução vem manto, mas é a mesma coisa, tá? Simbolizava, então, a autoridade, a transferência de autoridade aí, simbolizou naquele momento, né, que foi transferida essa autoridade através da capa ali para Eliseu. E Eliseu, então, ele começa o seu ministério após Elias ser levado para o Senhor, ser trasladado. Né? Elias não morre, Elias é levado de corpo, né, para Deus. Então, mais um exemplo aí. E o terceiro exemplo que o Senhor nos dá, que o Senhor Jesus nos dá, é o exemplo da milha extra, que vai estar no versículo 41. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele 2. Então, aí, mais um exemplo do nosso Deus, para que nós possamos ser humildes e mansos, como o nosso Senhor Jesus. Então, a lei romana, ela tinha uma coisa lá que era assim. Lembra quando José carregou a cruz de Jesus? Lembram? Com José, não José, pai de Jesus, né? José de Arimateia. Ele carrega a cruz de Jesus ali, não foi porque ele quis, né, pastor? Não foi porque ele quis, foi porque ele foi obrigado. Ele estava lá, opa, vem cá, carrega essa cruz aqui. Né? Então, a lei romana, ela permitia que os soldados ali, eles forçassem os civis a carregar as coisas deles, por uma milha.
Então, eles podiam pegar qualquer um que estivesse passando lá, qualquer desavisado que estivesse lá no meio, vem aqui, carrega aqui as bolsas de guerra, carrega aqui esses mantimentos, vai com a gente ali, levar. Então, a pessoa, ela ia irada, mas ela ia, porque ela era obrigada, estava na lei. Então, Jesus, ele vem aqui, ó, te falar, se mandar você carregar uma milha, dê uma cortesia para ele, carrega mais uma milha, carregue duas. Mostra para ele que você é diferente. Mostra com as suas atitudes que você é uma pessoa transformada, que você faz como o nosso Deus manda fazer, que você é uma pessoa humilde e mansa, como eu sou. É o Jesus falando para a pessoa aqui nesse versículo 41, para os discípulos dele lá no Sermão do Monte. Então, a primeira milha é um fardo, é imposto, né? Mas você cede, então, a segunda milha. A primeira milha não é uma escolha, é uma obrigação. E a segunda milha se torna, então, uma escolha. Você escolhe doar o seu tempo ali, você escolhe doar o seu lombo, naquela época ali, levando no literal da palavra, doar o seu lombo ali no calor, né, naquela situação ali difícil, com vários quilos nas costas, você decide então doar para mostrar o seu amor por Jesus. Então, quando chega no final da primeira milha, o que o soldado vai imaginar ali? Agora ele vai largar e vai embora com raiva. Mas aí o que vem? Vem os ensinamentos de Jesus. Ao invés de você largar tudo com raiva, você vira a chave. A chave é virada agora, de maneira contrária. E você oferece andar a segunda milha. E isso, queridos, muda tudo na vida do crente. Muda tudo na minha vida e na sua vida. Porque deixa de ser, estou sendo forçado, para eu escolho fazer isso. E aí está a diferença entre o poder agora, com quem está. Agora o poder está não mais com quem ofendeu, mas com quem está sofrendo a ofensa. Então, na hora que o soldado ele vê essa situação, ele vai olhar de uma forma diferente. Né? Ele vai olhar para a pessoa e vai vê-lo como uma pessoa digna. Falar assim, nossa, ele não ficou com raiva. Ele falou para mim, ó, eu vou andar mais uma milha agora, viu? Eu vou te ajudar mais um pouquinho. E isso é muito profundo. A palavra de Deus é muito profunda. Quando nós passamos isso para as nossas vidas hoje, nós vemos a profundidade. Porque como nós podemos aplicar isso, né, andar mais uma milha nas nossas vidas? Como aplicamos isso nas nossas vidas? O mundo grita o quê todo tempo? Todo tempo o mundo vai gritar assim, ó, lute pelos seus direitos. Mas assim, tá cheio de movimento em tudo quanto é lugar. Lute. Lute por tudo que você almeja. Lute por aquilo que você acredita que é certo. Mas aí, Jesus vem nos ensinar diferente. Né? Não leve desaforo para casa. Tem muita gente que fala, né? Eu pago para não entrar numa briga, mas se eu entrar, eu pago o dobro para não sair. Mas está errado. Está errado, nós não devemos entrar em brigas. Nós devemos agir como o Senhor Jesus nos ensina. Né? E como nós conseguimos fazer isso? Só com o Espírito Santo, que recebemos
pela graça. Só com o Espírito Santo que recebemos pela graça. Jesus, ele nos apresenta aí o reino com base na graça, porque o reino de Deus, ele funciona com base na graça, né? E o mundo, ele já nos apresenta um mundo baseado nos nossos direitos. Então, são dois opostos aí: mundo e graça. O reino de Deus, graça, e o mundo, direitos. E muitas vezes, para que a mensagem do Evangelho ela apareça nas nossas vidas, nós somos chamados a abrir mão desses nossos direitos, mesmo que isso nos prejudique, né? E a gente também tem que pensar, porque nós estamos falando aqui de direitos pessoais, tá? São direitos não, além dos grandes, também dos pequenos, coisas do dia a dia, de um tratamento de silêncio, por exemplo, com o cônjuge. Ah, eu fiquei chateada com meu marido, então agora eu vou ficar calada uma semana para me vingar dele. Isso acontece com muitos casais. Porque o marido fez alguma coisa e chateou, agora eu fico uma semana sem conversar com ele. Então, eu fico me vingando dia após dia. Então, esse tratamento de silêncio é uma forma de punir o outro. Ignorar uma pessoa que te ofendeu. Às vezes alguém falou alguma coisa, às vezes a pessoa nem teve intenção de te ofender, de te magoar, mas você ignora ela totalmente. Agora eu não quero saber dessa pessoa. Eu não vou cumprimentar ela mais. Se ela me falar bom dia, eu falo. Mas se ela não me falar, eu não falo. Eu vou ignorar ela. Não quero saber dela mais. Né? Fazer fofoca no trabalho. Tem muita gente que faz fofoca no trabalho, fofoca na igreja, fofoca em casa, fofoca em tudo quanto é lugar que vai, né? Então, temos que ter cuidado com isso aí. Revidar na primeira oportunidade, seja com ações ou com palavras. Então, cuidado. Isso aí é do mundo. O reino de Deus é baseado na graça. Então, essa mentalidade de comigo não, eu não levo desaforo para casa, revela um coração que ainda precisa ser transformado. E ainda falta muito para ser considerado como servo. Um coração que não confia na justiça de Deus. Então, o Senhor, ele é bem claro nesse ensinamento. Ele nos mostra como responder os insultos e ofensas e injustiças, pontuais. O que seria isso? A gente não pode considerar ciclos de violência, porque essas ofensas, essas injustiças pontuais são as pessoais, as que acontecem com a gente no nosso dia a dia ali, mas a gente não pode esquecer de casos de abusos que nós devemos denunciar. Isso aí já é outra coisa. Tá? Igual o Diego falou, né? Que a gente, na aula passada, o Diego até falou sobre isso. E eu falei que eu ia estar falando também. Então, isso aí não é uma forma alguma de suportar um ciclo de violência, né? De ser conivente com a bandidagem, né? Com o errado, por coisas que estão acontecendo e a gente ser conivente. Não. Em caso de abuso, em caso de violência, nós devemos sim denunciar. Né? Olha para vocês verem. Esse aí é Martinho Lutero, e ele ensina uma doutrina dos dois reinos. Né? Quem conhece aí essa doutrina dos dois reinos, quem estuda aí há menos tempo que nós, né? Lembra aí dessa... Alguém falou alguma coisa?
Ah, foi lá dentro, né? Então, lembra aí, né, que o governo, ele fala de dois reinos, né, de dois governos. É o reino espiritual ou da mão direita, onde Deus governa através da fé, da graça e do evangelho na igreja, e o reino terreno ou da mão esquerda, que é onde Deus governa por meio da lei e da autoridade civil. Então, assim, ele não propõe uma separação total desses dois reinos, desses dois governos, mas uma distinção para que cada reino funcione em seu âmbito específico, né? Então, o reino espiritual, ele se concentra na salvação da alma e o reino secular, ele vai se concentrar em ordem e paz do mundo. Então, assim, mas eles não se dividem, eles andam juntos, tá? Então, uma coisa é eu perdoar uma ofensa pessoal. E outra coisa, bem diferente, é ser conivente com o crime ou com a corrupção. Né? Então, se tem um crime, eu tenho que denunciar. Um político corrupto, por exemplo, eu posso ficar com raiva dele. Né? Eu posso ficar ali chateada com ele, mas eu tenho que ter misericórdia da alma dele. Tenho que orar pela vida dele. Mas também eu tenho que lutar para que a justiça terrena seja feita e, e que ele seja preso pela corrupção que ele cometeu. Né? Então, a lei precisa ser cumprida, tá bom? Então, proteger os vulneráveis também faz parte da nossa missão. Né? Nós temos que olhar o nosso lado pessoal e dar a outra face e não viver olho por olho, dente por dente, mas o eu, porém, vos digo, de Jesus. Mas quando se trata de direitos civis, né, de coisa que vai além do pessoal, nós temos que nos impor como cidadãos no cumprimento da lei. Então, nossas reações são testemunhos, e o melhor testemunho é imitar o amor de Deus. Amém, queridos? Então, a escolha de responder o mal com o bem é a forma como nós vamos vencer essa maldade que nasce no coração do homem. A Bíblia diz o que da criança? A astúcia nasce no coração da criança. Imagina nós, adultos, como que nós somos, né? Então, quando nós vencemos o mal com o bem, não é uma vitória de poder, mas uma vitória de caráter. É caráter de Jesus. Cada vez que escolhemos a graça, em vez da retaliação, estamos mostrando a natureza de Deus para o mundo, que está o tempo todo observando a gente. Então, o tempo todo o mundo nos observa. E quando nós fazemos isso, nós estamos mostrando esse caráter divino, a natureza do nosso Deus nas nossas vidas. Então, a verdadeira medida de força não é o poder de revidar, mas a liberdade interior de conseguir perdoar. Nesse mundo nosso, que exige defesa da nossa honra, né, o tempo inteiro, eu tenho que defender a minha honra a todo custo. O que mudaria se a nossa prioridade diante de uma ofensa não fosse ganhar a briga, não fosse ganhar uma discussão, mas sim restaurar o relacionamento? O que mudaria para mim e para você? Se no meio de uma confusão lá que eu estou, o meu objetivo não fosse ganhar a briga, não fosse ganhar a discussão. Eu estou ali discutindo com meu marido por uma situação, discutindo que eu falo assim, não brigando, mas numa discussão de alguma coisa. Só que eu quero ganhar de qualquer jeito, porque eu quero mostrar que eu estou certa. Aí ele quer mostrar que ele está certo. E aí ninguém entra num consenso. Mas se, ao invés disso, ao invés de querer ganhar essa briga, ganhar essa discussão, impor
a minha opinião, eu quisesse sim resolver aquela situação, seria tudo diferente. Ao invés de brigar com um colega no trabalho que me fez algo, eu vou lá tirar a satisfação dele. Eu faça algo de bom para ele. E perdoo ele no meu coração. E resolva ali aquela situação. Eu com Deus e com ele. E volta às boas com ele. Então, como seria diferente as nossas vidas? E o quarto e último exemplo que Jesus nos traz nesse texto, está em Mateus 5:42, dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Olhe para vocês verem como é interessante esse versículo. Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Jesus, ele exorta os discípulos aqui a ter um coração que busca o melhor para o outro. Jesus aqui, ele não está falando para mim, olha, busca as coisas para você. Tudo que você puder fazer de bom para você, você faça. Vai amontoando essas coisas aí. Não, Jesus agora está falando para os discípulos, está falando para mim, para você, dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Então, faz o bem. Busca o melhor para o seu irmão, busca o melhor para a sua família, busca o melhor para as pessoas que convivem com você no trabalho, na escola, na faculdade. Busca o melhor para o seu vizinho. Então, Jesus está nos chamando a este princípio de reino. E olha que, quando nós olhamos lá em Provérbios 3, 27 a 28, olha para vocês verem a sabedoria disso aí refletida em Salomão. Lá em Provérbios, não deixe de fazer o bem àqueles que precisarem, sempre que isso estiver ao seu alcance. Então, sempre que tiver alcance, Andréia, faça o bem a quem precisa. Se você pode ajudar seu próximo agora, não lhe diga, volte amanhã e lhe darei algo. Então, olha a sabedoria aí de Provérbios 3, 27 a 28. E se nós voltarmos lá no versículo 42, é o reflexo do que Jesus está falando. Então, dê e empreste. Jesus nos chama agora à prática da generosidade e da misericórdia. E detalhe, sem esperar nada em troca. Não faça nada esperando receber de volta. Não faça nada esperando receber de volta. Porque se você faz esperando receber de volta, você não está cumprindo a palavra. Você está fazendo só com o interesse de receber algo. A palavra é clara. Dá a quem precisar. Ou seja, eu vou ajudar um porque ele pode me retribuir. Eu vou dar um presente para um porque ele pode me retribuir. Não. Eu vou dar um presente ou ajudar aquele, ele podendo me retribuir ou não. Ou um mendigo na rua, ou uma amiga minha que é super rica. E se eu der um presente bom para ela, eu sei que ela vai me dar um melhor ainda. Então, faça o bem. Dá àquele que pede. E não volta as costas ao que quer emprestado. Isso reflete a liberdade, a generosidade, a misericórdia que só pode ser praticado por quem entende o que Cristo fez na cruz. Amém, queridos? A instrução não se limita a bens materiais, tá bom? Porque muitas vezes a gente pensa que é ajudar uma pessoa. Bateu ali na minha porta, me dá um arroz aí, me dá um feijão. Não é só isso. Não se limita a bens materiais. Mas também se aplica a espirituais. Se aplica a um tempo gasto com alguém. Se aplica a um conselho dado.
Se aplica a uma oração. Você tirar um tempo na sua casa para orar por aquele irmão, por aquela irmã, por aquela pessoa ali que você nem conhece, mas está precisando de uma oração sua. Se aplica nas coisas que nós fazemos através da palavra de Deus. Então, isso também é dar e emprestar. Então, Jesus está ensinando para nós aqui nessa manhã, para os seus discípulos, que não deviam, naquela época ali, eles não deviam buscar somente obedecer à lei. E nós também não devemos buscar somente obedecer à lei. E exigir direitos legais ou não legais, exigir direitos. Mas, ao invés disso, Jesus está dizendo assim, a cada um de nós, que nós devemos buscar oportunidades na nossa vida. Nós devemos buscar oportunidades para servir, sem pensar se aquilo vai ser ruim ou vai ser bom ou não vai, para mim. Mas sabendo que vai ser bom, que vai ser excelente para aquele que está precisando. Então, mais uma vez aqui, o foco de Jesus está no coração. O objetivo é gerar em nossas ações harmonia. É gerar expectativas não egoístas. É gerar harmonia social. Nós precisamos viver ações harmônicas na nossa vida. Os discípulos de Jesus devem amar e buscar os benefícios do próximo. Os discípulos de Jesus devem amar a sua comunidade, devem amar a sua igreja. E não somente os seus de casa, e não somente buscar os seus benefícios, mas buscar os benefícios de todos. Então, entender o chamado de Jesus para não vingança e a graça é como um juiz que, ao invés de punir um ladrão... Você quer falar, Tiago? Pode falar. Paz, queridos, bom dia. Nós temos também muito um senso de justiça, que é justamente isso que a palavra vem conflitar. Aquele senso de justiça, tipo assim, quem não ajuda, não deve ser ajudado, né? Quem não colabora, fulano tem esse comportamento, então não merece, né? E eu até brinco que a gente criou até a nossa vingança gospel, o crente, que até cantamos, né? Em alguns cânticos. Quem te... Tem sabor de mel. É uma vingança que tem sabor de mel, né? Quem te vê passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vai se arrepender. Então, assim, nós temos muito essa visão de não ajudar aqueles que nós julgamos não merecedores. E um outro problema é o nosso sentimento, é o que você acabou de falar. Jesus olha para o nosso coração. Nós temos também o senso de justiça quando uma pessoa que nós não gostamos ou que nós julgamos que não merece e ela passa por alguma dificuldade, algum sofrimento, a gente sempre associa, mas não vale nada, mas a pessoa não presta, está passando por isso porque merece passar. Então, esse sentimento também é o que a palavra vem conflitar. Sim, com certeza. Da última aula, Carla até falou sobre isso. Muitas vezes a gente também tem que abrir os nossos olhos. Tem coisa que não é a mão de Deus sobre você. Tem coisa que é só colheita mesmo. Você tacou, só fez coisa que não deveria ter feito. Só fez o mal. Aí quando a colheita vem, o diabo está se levantando contra mim. Irmão, vamos dar uma olhadinha aí. Vamos dar uma avaliada aí. Deixa o cão quieto, que tem hora que não é nem ele não está nem precisando fazer, que você sozinho está resolvendo o problema dele. Tem hora que o cão não precisa fazer, não. A pessoa está aprontando, a pessoa só faz o que não deve, a pessoa não obedece a Deus, não segue a palavra, faz mal para o outro. Aí na hora que a colheita vem, porque, gente, eu não esqueço uma palavra que o pastor Alquimim falou que há tantos anos a lei da semeadura é implacável. Você pode se arrepender, pedir perdão, Deus vai te perdoar, mas a colheita vem, meu filho.
Você pisoteou, aí a hora que o negócio vem, você fica, ai, o diabo está levantando contra mim, irmão. Dá uma analisada aí, irmão. Tem hora que não é o cão, não, que é você mesmo, tá? Colhendo o que você plantou. Então, avalie suas sementes, para depois, quando a colheita vier, você não ficar colocando a culpa no diabo, falando, porque tem algumas situações que realmente é Deus para tratar a gente, mas tem situação que é você sozinho. Então, aí você fez, aguarde a sua colheita passar, quando essa situação passar, você analisa bem para da próxima vez você agir diferente, porque nem hora que não é o cão, não, nem Deus, é você mesmo, colhendo o que você plantou. Verdade. Muitas vezes, até dentro da casa da gente, como a própria palavra diz, né? A mulher sábia edifica a sua casa, a tola com as suas próprias mãos a derruba e fica colocando, dando mérito para o cão, né? Para o diabo. E o mérito não é dele. Ele não faz tudo. Ele não é Deus, quem faz tudo é Deus. Né? Não estou dizendo que Deus derrubou sua casa. Quem derrubou a casa foi você, porque você que é tola. Né? A tola lá da palavra. Fala, Tiago. Eu tenho que terminar essa aula hoje. Rapidão, só para explicar um pouquinho melhor. No caso, eu falo assim, a pessoa que está passando uma dificuldade, igual a Carol falou, eu falo assim, ela está passando pela colheita dela, tudo bem. Sim. Eu estou falando da gente, do nosso senso de justiça, as pessoas de fora olharem para aquela situação e sentir satisfação, prazer no sofrimento do outro. Sim. Isso é que é errado. Tá. E as pessoas comentam muito. Ah, mas está passando por ali porque merece. Ah, mas tem que passar por isso mesmo. É assim, assim, assado. Então, esse senso de justiça nosso é que Jesus está conflitando. Porque o nosso coração nós devemos ser abençoadores, independente e misericordiosos, independente das circunstâncias. Independente se a pessoa está colhendo, né, o que ela semeou, nós devemos agir de misericórdia e amor com as pessoas, né? Devemos viver na graça e não no olho por olho, né? Então, voltando aqui, né, nessa justiça que nós estávamos falando antes, que os discípulos devem amar e buscar os benefícios, não só para ele próprio, mas para todos, né? Então, eu coloquei aqui um exemplo. Entender o chamado de Jesus para a não vingança e a graça é como um juiz, que ao invés de punir um ladrão, se oferece para pagar a dívida dele e ainda lhe dá um presente. O ladrão é perdoado não porque a lei foi ignorada, mas porque a dívida foi paga. A graça ali, né? Nós podemos colocar isso aí, a nossa dívida foi paga pela graça, pelo sangue derramado de Jesus na cruz. Nádia quer falar, deixa eu só concluir essa parte aqui do ladrão. Contudo, o verdadeiro juízo não desapareceu, ele foi transferido para o juiz superior. Deus, que é o único capaz de aplicar a justiça de forma perfeita, sem os juros e a correção monetária da nossa imperfeição humana. Então, aí, né, é como se fosse Jesus aí conosco. Nós merecíamos a morte, mas Jesus veio com a graça salvadora dele, esse favor imerecido, e nos dá, então, a vida. E nós não precisamos mais pagar. Mas não quer dizer que nós não vamos colher as sementes dos nossos... As sementes não, né? Nós não vamos colher os frutos das nossas sementes plantadas, e não quer dizer que nós vamos viver maravilhosamente só recebendo presentes aqui nessa vida. Pode falar, Nádia. A lei da semeadura é interessante, porque quando você pensa, por exemplo, uma semente de trigo, ela vai dar, provavelmente, parece que são 5 hastes que uma semente dá, e quantos grãos, quantas sementes tem em cada haste, né? Então, assim, se você plantou, tem um ditado interessante que fala assim, quem planta vento, colhe tempestade. É a mesma coisa, você planta um pé de manga, vai dar quantas mangas no curso da vida desse pé de manga, né? Essa semana nós tivemos um problema, uma notícia triste de um primo meu que se suicidou, tá? Um rapaz de 36 anos e tudo, mas quando você olha na história da família lá atrás, que o pai agredia a mãe, que o pai usava drogas, que o pai era translocado, sabe?
E não adiantava falar, não faça isso, moço, olha seus filhos e tal. Olha, né? Eu já fiquei sabendo até dele colocar revólver na cabeça da esposa, né? E assim, o rapaz, o pai é que é meu primo, mas assim, entre gostar, eu gosto muito mais da mãe, que não é minha prima, porque ela realmente foi mãe, ela pegou essas crianças, até que ela conseguiu separar dele, porque ela morria de medo dele, ela conseguiu separar, ela nunca mais procurou ninguém na vida, ela nunca mais aceitou homem nenhum na vida dela, acho que ela ficou tão traumatizada com isso. Imagina a cabeça desse menino que suicidou, né? Isso é uma coisa que foi plantada na mente dele, infelizmente. Então, assim, ontem minha irmã estava falando comigo que ele também estava usando droga. Aí eu falei com ela, o pai usava, o filho também estava usando, né? Só que acho que a barra para ele foi bem pesada, ele não deu conta e se suicidou, né? Eu, assim, eu sou meio dura para essas coisas. Eu não consigo ter dó de quem se suicida, tá? Não consigo. Eu tenho dó da família, lógico, né? E assim, o que eu tenho orado, e até peço aos irmãos que orem, depois eu vou colocar o nome deles aqui, da família, porque a mãe, né, imagina, você perder um filho é uma coisa, não consigo nem imaginar a dor, né, de você perder um filho. Imagina você perder um filho nessas circunstâncias, né? E aí eu estava até falando ontem com uma amiga minha, falei assim, talvez o pai agora vira gente, né? Aí ela falou assim, ou então piora, né? Eu falei, pior que é isso, né, gente? Mas essa questão de plantar e colher é fato, não tem jeito, né? Esses dias eu estava conversando com meu filho, né? A avó dele, paterna, né? A avó paterna nunca, tá aí minha mãe aí, que nunca ligou, não estou falando de ir lá na minha casa, na casa da minha mãe, não. Nunca ligou para saber se o João, meu filho, estava vivo, estava morto, precisava de uma cueca, de uma aspirina. Nunca. Aí agora, esses tempos atrás, ela mandou um recado para ele, falando que estava morrendo de saudade dele. Queria vê-lo. Ele falou, eu não vou. Aí eu falei, João, é sua avó, vai lá. Vou não. Quando eu precisei dela como minha avó, ela não foi minha avó. Eu não vou. Agora, como que eu vou colocar na cabeça de um homem que esse ano faz 40 anos que ele tem que voltar? Eu falo com ele sempre, né? Você tem que perdoar, esquece. Vai lá, visita sua avó, ela está mal de saúde, daqui a pouco ela morre. Eu falei, mãe, para mim não faz diferença. Então, assim, se você não plantar amor, você não vai receber amor de volta. Se você plantar coisas ruins, não tem jeito, você vai colher coisas ruins. Isso aí é fato, não tem como você fugir disso, né? Então, eu converso com eles, né? A gente viaja, a gente conversa e tudo, mas, assim, no coração dele, ela não é uma pessoa da família dele, é uma estranha, entendeu? Então, assim, não adianta hoje ela querer ser a avó. Ele não quer mais, ele não aceita. Aí, como que a gente vai colocar na cabeça de uma pessoa, né? Não, você tem que amar. Né? Essa situação é difícil, é delicada, mas o perdão precisa ser liberado. Né? Nós sabemos que precisa, é necessário ele perdoar a avó. Né? É necessário. Não, sim, eu entendi. Assim, ele nunca teve proximidade dela, então, para ele, ela é uma pessoa como qualquer outra. Né? Não faz parte da vida dele. Né? Mas se houver alguma coisa que precisa ser perdoado, tem que ter essa liberação de perdão. Para ele ficar bem com Deus, estar bem com ela, vai fazer com que ele esteja bem consigo mesmo também. Né? Eu não sei como que ele se sente, mas isso aí também é uma coisa muito complexa, né, para a gente falar aqui agora. Mas nós precisamos ser misericordiosos. Esse negócio de, igual a Nádia falou, eu não consigo sentir pena de quem suicida. Nós devemos, sim, ter pena, devemos orar, sim, e ter essa misericórdia no coração com pessoas que suicidam, porque a Bíblia diz o quê? Os suicidas não herdarão o reino dos céus. Né? Não é orar pela pessoa, não. Ela já morreu, acabou. É orar por você. Você não pode ter esse sentimento de eu não estou nem aí com aquela pessoa que suicidou, porque ela foi para o inferno, gente.
A Bíblia está falando, os suicidas não herdarão o reino. Não herdarão o reino de Deus. Então, nós temos que ter isso no nosso coração. Gente, pensa viver eternamente no lugar onde o fogo nunca apaga e o bicho nunca morre. Isso é que diz a palavra de Deus. É lugar de tormenta eterna. A Bíblia diz sobre o céu que é o quê? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. O que Deus preparou para nós. Agora, o inferno é a mesma coisa. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Mas nós temos muitas coisas lá na Bíblia que nos garante que não é um lugar de flores, não é um lugar de tormento. Nós não sabemos como que é viver ali e nem queremos. Misericórdia. Nós temos que nos posicionar para irmos para o céu, para garantir nossa salvação eterna. Não é por mérito nosso, é Jesus. Mas nós temos também que fazer a nossa parte aí, é viver para o Senhor. Porque a graça, ela é de graça, mas eu preciso querer ela na minha vida, né? Então, nós precisamos viver esse evangelho genuíno na nossa vida. E de tudo isso que nós falamos, desses versículos aí que nós colocamos hoje, né, e nas últimas aulas, esses versículos do 38 ao 42, nós podemos tirar uma grande lição dele. Aliás, nós tiramos várias lições, né? O Senhor Jesus nos deu várias lições, vários exemplos. Mas uma coisa que eu gostaria que vocês lembrassem, especialmente essa frase, de tudo que nós vimos aqui, da justiça de Deus, de tudo que nós vimos, do que o Senhor Jesus nos ensina a ser como Ele, humildes, mansos, a fazer aquilo que é certo, não aquilo que eu acho que é certo, a fazer, eu vou deixar você falar, viu, Nádia? A fazer as coisas boas, segundo a palavra do nosso Deus. Fala aí, Nádia, eu finalizo. Eu não sei, né, assim, eu tenho orado pelos cristãos perseguidos, né? Toda noite eu estou lá orando, acordo de madrugada, oro. Tenho orado, né? Outras coisas, mas assim, vamos falar especificamente dos cristãos perseguidos. Aí eu estou assim, Deus eterno, mas que povo desgraçado esses muçulmanos. Oh Deus, o Senhor podia mandar tudo para o quinto dos infernos logo. É a natureza humana falando. Gente, porque é muita barbaridade quando você vai ver quanta maldade que é, gente. O que é que eles têm feito? Eles têm sequestrado crianças para vender como escravos sexuais. Entendeu? É uma coisa assim que eu estou falando aqui, eu estou arrepiando, sabe? Eles têm mercado de escravos, gente. De escravo. Imagina você, está com seu filho, sua família, vem um cretino lá não sei da onde, pega seu filho e vai vender no mercado como escravo. Então, assim, gente, é uma coisa que se a gente não se indignar com isso, nós não somos humanos, né? Nós estamos sendo menos humanos do que eles que estão fazendo isso. E assim, a minha oração é essa, meu Deus, o Senhor sabe qual é a minha vontade, né? Mas a vingança vem do Senhor, né? Sim. Aí apareceu um post na internet de um grupo que fazia exatamente isso. E eles conheceram Jesus. Todos se converteram, sabe? Hoje, eles são perseguidos. Aí eu falei, Deus é diferente mesmo, Deus é diferenciado. Não tem jeito. A vingança de Deus não é do jeito que a gente quer. Não é com morte, não é com sangue. A vingança de Deus é fazer como ele fez com Paulo, que era perseguidor e passou a ser perseguido. Entendeu? Por amor a Jesus. Então, assim, é lógico que vão ter aqueles que vão pagar de outras formas, mas a vingança de Deus é diferente. Então, assim, foi interessante, porque nesse dia eu estava tão indignada, e apareceu esse post, eu falei, ainda tem jeito, tá vendo? Ainda tem jeito, porque Deus é Deus. Então, assim, eu tenho orado, creio que os irmãos também têm orado, porque realmente é uma coisa que o mundo está fazendo de conta que não está vendo, né?
O mundo está fazendo de conta que não está acontecendo, mas a coisa só está crescendo e só está piorando, né? Então, assim, a gente tem que pedir o agir de Deus, né? E a minha oração tem sido essa: levanta-te, Senhor, a favor do teu povo. Levanta-te, Senhor, e age, entendeu? Porque se for para eu fazer, é de outro jeito. Ainda bem que eu não mando em nada. É por isso Mas que a o justiça foi coração da tirada. gente, que o coração da gente arde, né? E quando você vê aquelas imagens assim, eu choro, porque realmente é uma coisa muito triste, né, gente? E a gente fica olhando assim, a maldade, como que o ser humano pode ser mau, né? O ser humano é mau, Sim. entendeu? Então, se não for Deus realmente agindo, se não for Deus realmente intervindo no mundo, esse mundo já teria acabado, com certeza. Sim, é por isso que Jesus tirou, então, nesses versículos aí, o poder da justiça das nossas mãos e colocou na mão de quem realmente faz a justiça correta, a justiça certa, a justiça no tempo certo, no momento certo, e mostrou para a gente como a nossa justiça, ela não vale nada e ela é totalmente falha, né? E aí eu gostaria de terminar esse momento aí da vingança, que Jesus nos traz esse conceito totalmente diferente, contracultural, com essa frase: assim podemos descansar e nos concentrar em amar, em vez de nos desgastar em busca de retaliação. Amém, queridos? Que isso possa ser uma verdade nas nossas vidas e que nós possamos deixar a vingança nas mãos de quem realmente tem o direito, que nós não temos esse direito, é somente Deus. Amém? Que Jesus abençoe cada um de vocês e que essa palavra possa realmente frutificar em nossas vidas, não só no interior, mas dar frutos aí ao redor desse mundo, que precisa tanto da diferença que é um discípulo do Senhor Jesus. Amém? Bom dia, irmãos. Será que essas crianças têm versículo? Alguém pode ver lá para nós? Deus abençoe vocês. Hoje à noite nós temos aqui Santa Ceia do Senhor e todos vocês são convidados para vir, para convidar outras pessoas, para a gente estar, né, participando da mesa do Senhor. Nós também hoje estaremos entregando o nosso panfleto do projeto de vida, né? A gente não fez projeto de vida no ano passado, mas esse ano a gente decidiu, né, tá fazendo esse projeto para que todas as pessoas possam fazer seus planejamentos para o ano de 2026, está colocando ali, né, e a gente está orando como igreja durante todo o ano. Então, à noite a gente vai estar entregando, daí você vem para você receber o seu projeto, e nós estarmos orando, né, entregando ao Senhor. Vamos trazer no dia 31 de dezembro, onde nós estaremos apresentando no altar do Senhor. Você vai escrever o seu projeto e a gente vai orar juntos. E durante todo o ano de 2026, a gente vai estar orando, clamando ao Senhor para que o seu projeto seja realizado em nome de Jesus.